está trabalhando, vendendo balas, alguns doces, e a gente observa a postura de certas pessoas e a gente já identifica quem é o Filho de Deus. Eu vi a senhora vindo ali, eu já vi que é uma filha de Deus. Deus ama ser identificado através dos seus filhos. O Filho de Deus, o povo que tem temor a Deus, que teme e obedece a sua palavra, é um povo diferente. Me fez lembrar de Pedro, quando Jesus foi preso e aquela multidão alvoroçada, Pedro esteve ali no meio daquela multidão e eles viram Pedro e começaram a dizer: este é um deles, ele anda com Jesus. Ora, Pedro não tinha nem aberto a boca, ele não falou que ele era um dos discípulos de Jesus. E como que aquela multidão o identificou como sendo um deles? Porque o povo que anda com Cristo é um povo diferente. Ele é identificado como Cristo, porque a palavra cristão significa ser como Cristo. Você diz ser cristão, você vai à igreja, fala que é cristão, que é evangélico, mas você está sendo identificado como Cristo, ou você é contado como mais um daqueles que são do mundo? Você está no mundo, mas você é do mundo? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O cristão, o seu andar, o seu jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de agir, está denunciando que ele é como Cristo. Então, a irmã, o jeito dela, denuncia que ela é uma cristã, uma mulher que teme a Deus. Mas parece que a modernidade está tirando isso. As pessoas, por causa da modernidade, elas estão perdendo a aparência de Cristo. Agora, óbvio, claro, a gente sabe que não basta apenas ter a aparência da piedade, porque não adianta ter a aparência da piedade e negar a eficácia dela. Mas a aparência, ela também, ela mostra todos aqueles que são realmente pios, que têm Deus em seu coração, a aparência deles mostram que eles têm piedade. Mas não basta só ter a aparência, você tem que gerar os frutos do Espírito. Os frutos, o seu dia a dia, mostra quem você é. O apóstolo Paulo diz que nós somos epístolas vivas, nós somos cartas escritas, vistas por todos os homens. Uma senhora, uma irmã, que se comporta conforme as cartas do apóstolo Paulo, ela é uma epístola viva, todo mundo vê, e ela está pregando com a vida dela, não com palavras, mas com o comportamento, ela prega. Mas infelizmente a modernidade tirou isso, até de dentro das igrejas. Até as igrejas, irmã, têm se corrompido. Até as igrejas perderam a aparência da piedade. Eles não têm mais aquela aparência de cristão. As pessoas perderam essas coisas. Por quê? Por causa do espírito da modernidade. O mundo em que nós estamos vivendo. O apóstolo São Judas, na sua epístola,
Judas tem apenas um capítulo. Ele diz assim, no versículo 4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Eles já estavam escritos para este mesmo juízo. Você sabia que tem pessoas que elas já estão predestinadas para o juízo, já estão escritas para isso mesmo? E eles se introduziram, ou seja, eles entraram no nosso meio, no meio assim chamado evangélico cristão, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Como podem? Eles pregam em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, mas eles são ímpios que negam a Deus. Como que eles negam a Deus? Aí o apóstolo continua dizendo aqui: único dominador. Quem é esse único dominador? Único, ele não diz que é um triuno, que é um trino, que são três. Ele disse único dominador. Quem é? Esse Senhor nosso, Senhor com letra maiúscula, o S maiúsculo. Esse Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, o único dominador, o único Deus, o único Senhor nosso, chama-se Senhor Jesus Cristo. E eles negam. Como que eles negam a Deus se eles pregam em nome de Jesus? Quando eles aceitam, apoiam a doutrina da Trindade criada no Concílio de Nicéia, através da besta que teve a sua chaga ferida, a chaga de morte ferida, conforme está lá em Apocalipse. No ano 325, quando a igreja casou com o Estado, a política entrou na igreja. Quando eles apoiam, pregam essa doutrina, eles estão negando o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como é a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, Eu vou trabalhar, viu, irmão? tirando-o da terra do Egito. Maria, olha para mim, tá? Deus abençoe, irmã. Boas vendas, que Deus te acompanhe. Deus te Maria, olha guarde. para mim, tá, irmão? Amém. Pode deixar. Vamos orar, irmã Maria. Põe meu nome na oração aí. Amém. Isso. Pode conversar com o irmão que ele anota para a senhora. Deus abençoe. Então é muito bom a gente encontrar pessoas que temem a Deus, que têm humildade, que param para escutar um pouco da palavra. Entreguei já. Então, havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, ele destruiu depois os que não creram. Nós sabemos que Deus tirou o povo da terra do Egito. O Egito simboliza o mundo. Deus tirou um povo desse mundo. Esse povo que professa ser evangélico cristão, foi Deus que tirou do mundo. Foi Deus, nós reconhecemos isso. Só que, havendo depois de ter tirado do Egito, o próprio Deus destruiu aqueles que não creram. Eles saíram do mundo, estão nas igrejas, mas o próprio Deus os destrói porque eles não creem. Eles não creem na doutrina correta, na fé apostólica, no batismo correto, na unidade de Deus. Então Deus os destrói porque eles são ímpios, mas saíram do Egito, mas eles estão sendo destruídos no deserto. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Deus vai destruir os anjos que caíram. E esses anjos muitos deles estão nos púlpitos. Isso é profundo, mas tem anjo caído no púlpito. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim,
como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, porque eles estavam corrompidos. E eles foram postos como exemplo. Sodoma e Gomorra está como exemplo para você que anda, que rejeita o Evangelho e se comporta como um sodomita. Mas a pena do fogo eterno, Sodoma está sofrendo. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será nos dias de Sodoma, da vinda do Filho do Homem. E o profeta chega a declarar que se Deus não destruir esta geração, qual geração? A nossa, moderna, Ele terá que ressuscitar os habitantes de Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles, porque nós estamos milhares de vezes, milhões de vezes pior do que os de Sodoma e Gomorra. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperam as dignidades. Eles rejeitam a dominação do nosso único dominador, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Eles rejeitam o Espírito Santo, colocam o Espírito Santo para fora, chutam o Espírito Santo para fora, tiram a liberdade do Espírito para falar através da sua palavra, da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e colocam a interpretação do homem. Mas como o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava o respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha só, o arcanjo Miguel não ousou dizer palavras de maldição contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, esses quem? Esses que se introduziram, os ímpios, homens ímpios, que convertem de solução à graça de Deus, dizem mal do que não sabem. O próprio arcanjo Miguel não ousou dizer palavra de maldição contra Satanás, mas estes homens falam mal daquilo que eles não sabem. Eles falam mal, têm coragem de abrir a boca e falar mal da mensagem que Deus enviou através do seu profeta, de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eles falam mal do que eles não sabem. Eles são loucos, nécios, colocam a mão onde não deveriam. Não queira você pisar com sapatos de cravos, onde os próprios anjos temem voar. Os anjos, eles têm temor de voar onde as pessoas pisam. Não pise no sangue de Jesus Cristo. Não rejeite, não fale mal, não desrespeite a mensagem de Deus. Tenha temor de Deus. Se você não compreende, fique calado, aguarde, ore, continue orando, pedindo para Deus te revelar a verdade. Em humildade, que eu tenho certeza que se você tiver humildade, Ele vai te revelar a verdade. Mas não faça isso. Não rejeite o Evangelho. Pare de zombar do Evangelho. Não zombe. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Não queira você se comportar como um animal irracional. Estes são manchas, ai daqueles porque entraram pelo caminho de Caim. Eles entraram pelo caminho de Caim.
Ora, pregador, como assim entraram pelo caminho de Caim? Você sabia que Caim era religioso? Vai lá em Gênesis, leia. Caim tratou de criar um altar para adorar a Deus com frutas, verduras. Ele não tinha revelação, mas ele era religioso. E estes entraram pelo caminho de Caim, são religiosos, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Ai, ai, ai. Você sabe qual era o prêmio de Balaão? Balaão, ele tratou de colocar tropeço no povo de Israel por causa do dinheiro. Ele amou mais o prêmio da injustiça, o dinheiro. Estes são religiosos como Caim, mas eles também são levados pelo engano do prêmio de Balaão. Sabe do que eles gostam? De dinheiro. É dinheiro, são mercenários, pastores, pregadores mercenários. Só pensam em dinheiro. Não há dinheiro que chegue. Eles são levados pelo prêmio de Balaão. E tem três coisas que abomina, três doutrinas que abomina a Deus, que Deus abomina. A doutrina de Balaão, o prêmio, o dinheiro, o interesse financeiro. A doutrina de Coré, conquistar. A doutrina de Coré, me perdoe, estou lendo Coré aqui. A doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, que é conquistar os leigos através da interpretação. Deixa elas ouvirem. E a doutrina de Jezabel, que simboliza a mulher fora da sua posição, ou seja, colocar a igreja à frente, a doutrina, o dogma na frente da palavra, tirando a liberdade do espírito. Tirando a liberdade do espírito. Então a Bíblia continua dizendo aqui: eles pereceram na contradição de Coré, Datã e Abirão. Três figuras, três homens que se levantaram contra o profeta de Deus. Eles se levantaram contra o profeta de Deus. Não é a mesma coisa hoje? Eles não estão se levantando contra o profeta de Deus? Deus enviou o seu mensageiro, o seu profeta, e eles estão se levantando contra o profeta de Deus. Então, eles amam o prêmio de Balaão, o dinheiro, e perecem na contradição de Coré, porque eles se levantam contra a mensagem de Deus. Estes são manchas em vossas festas de caridade, caridade e amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Eles apacentam a si mesmos. Sabe o que significa? Eles não têm pastor. Eles amam o dinheiro, eles amam conquistar os leigos, eles amam banquetear-se convosco, mas eles apacentam a si mesmo. Quem apacenta a si mesmo é quem não tem pastor. Eles não têm o sumo pastor, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, como líder deles. E eles também não têm pastor na terra. Por isso que hoje essa doutrina, ela é diabólica, das pessoas que dizem que não precisam mais da igreja de pastor. Aonde você leu isso na Bíblia? Sendo que lá em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que ele mesmo, ele quem Deus deu uns para pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres. Dizem que não tem mais profeta, ué? E o quinto de Efésios capítulo 4, que diz que o próprio Deus deu uns para profetas também. Então eles não querem ser apacentados por um profeta. Mas o que eles são? Eles são nuvens sem água, eles não têm águas. Eles são levados pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas,
Ou seja, uma árvore murcha é uma árvore morta, eles estão mortos. Como o hino que o irmão Gilberto cantou, é uma folha seca, levada pelo vento. Estão mortos, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, 2 vezes mortas. Eles estão mortos 2 vezes. Serão mortos naturalmente e serão mortos espiritualmente. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Misericórdia. Eles falam em nome de Jesus, eles usam a Bíblia, mas eles têm a aparência da piedade, mas eles negam a eficácia delas. Com os tais nem comais. Aquele, olha aqui, ó, em São João, a terceira carta de João, diz aqui que aquele, ó, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? A doutrina de Cristo. Não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Sai dela, povo meu, para que não sejais praticantes do vosso pecado. Está lá em Apocalipse. Saia da doutrina errada. Saia da doutrina da Trindade. Entre em Cristo. Corra para a Bíblia. Volte à palavra original. Volte para a fé apostólica. Volte para o batismo correto, conforme Atos 2,38. Creia no mensageiro prometido em Malaquias 4, versículo 5 e 6, em São Mateus 11, versículo 17, o Elias que viria primeiro, o 7º anjo de Apocalipse 10, 7. E este profeta de Deus diz, ele diz aqui nesta mensagem, ele diz que se ele tivesse que tratar de prender o povo através do jogo de cartas, os jogos na igreja, as festas na igreja, festa de sorvete, feijoada, não sei o que, ele falou que ele pararia de pregar o evangelho, porque o evangelho já teria perdido seu poder faz tempo. Isso é uma abominação aos olhos de Deus, o comércio religioso. Se tiver que segurar o povo por causa disso, o evangelho já perdeu o seu poder. Mas o povo de Deus, o que chama a atenção do povo de Deus é a palavra. O povo escolhido, zeloso de boas obras, a virgem prudente, ela é atraída pela palavra. O que chama a atenção é o alimento espiritual em seu devido tempo. Pense nisso, medite sobre isso. Vá para a igreja, mas vá onde você consegue ouvir a verdadeira palavra de Deus e a sua alma ser alimentada. Deus nos abençoe em nome de Jesus.